today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto de movimento uniformemente variado. Mais especificamente, vamos dar continuidade à resolução de exercícios que envolvem o movimento uniformemente variado. Nessa videoaula aqui eu quero falar com vocês a respeito da velocidade média no movimento uniformemente variado. Só lembrando, quando a gente fala sobre velocidade média no movimento uniformemente variado, eu estou falando de situações em que para a gente poder determinar a velocidade média, eu tenho que levar em consideração, eu tenho que fazer a média aritmética de todas as velocidades que atuam no corpo, beleza? Que atuam durante o movimento do corpo. Para ficar mais claro isso, se você não lembra ou se você não entendeu isso que eu acabei de falar, é só você assistir uma videoaula que eu tratei sobre isso, tá? É só você clicar no vídeo sugerido aqui em cima que ele vai direcionar diretamente para essa videoaula. Então vamos parar de enrolação e vamos fazer aqui o nosso primeiro exercício. O primeiro exercício ele fala o seguinte, ó. Em um posto de combustível na cidade de São Paulo, o motorista foi abastecer o carro e ao sair para pagar a conta esqueceu-se de puxar o freio de mão. Em consequência, o carro desceu de ré, atravessou a avenida e atropelou um pedestre. Suponha que você seja o perito que deve obter o máximo de informações sobre o caso, usando imagens da câmera de segurança do posto. Você descobre o tempo de descida do carro e no local do acidente mede a distância percorrida por ele em linha reta. Assinale a alternativa correta considerando que, durante o movimento, a aceleração tenha se mantido constante e a distância percorrida tenha sido de 50 metros. Então, ou seja, esse é um exercício puramente movimento uniformemente variado. Por que eu tenho tanta certeza? Porque o exercício, ele falou que o carro, que o automóvel se movimentou com a aceleração o quê? Constante. Ele falou que ele percorreu uma distância de 50 metros. E ele quer saber qual que vai ser a máxima velocidade com que ele vai atingir o pedestre. Ele quer determinar, ele quer ter essa informação. Beleza? Então esse é o exercício que vai dar um pouco mais de trabalho, porque a gente vai ter que testar a velocidade que esse carro vai ter em 3 intervalos de tempo. Quando o tempo for de 7 segundos, quando você tiver um tempo de 10 segundos e quando você tiver um tempo de 12 segundos. Então vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou coletar os dados do problema, beleza? Então, ou seja, o meu exercício falou que o movimento é uniformemente variado, então a aceleração constante. Beleza, já resolveu bastante. Ele falou o seguinte, que a distância, que o deslocamento que esse carro vai ter é de 50 metros. Beleza? Então ele falou que o carro estava em repouso, então a velocidade inicial vale quanto? Ela vale 0. Beleza? Então, ou seja, agora o que eu vou fazer? Eu vou testar a minha velocidade, eu vou determinar a minha velocidade final, ou seja, a velocidade com que ele atingiu o pedestre, para 3 intervalos de tempo. O primeiro intervalo de tempo que eu vou fazer esse teste é para o intervalo de tempo de 7 segundos. Então, ou seja, eu vou levar em consideração que ele vai gastar 7 segundos para atingir o pedestre. Beleza? Então, ou seja, de acordo com os dados que eu tenho, o que eu posso fazer? Eu posso usar a equação da velocidade média. Então, eu vou fazer, ó, velocidade média é igual a V mais V0 sobre 2. Sobre 2 porque eu tenho 2 velocidades em a média aritmética. O que é a velocidade média? É ΔS sobre ΔT. Então vai ficar ΔS sobre ΔT, o que é igual a V mais V0 sobre 2. Quanto que ele anda? 50 metros. Quanto tempo ele gastou? 7 segundos. É igual a V, que a gente vai encontrar, mais 0 sobre 2. Velocidade inicial é 0. Multiplica isso aqui cruzado, então você vai ter o quê? Que 7V é igual a 100. Então, ou seja, V vai ser igual a quanto? 100 dividido por 7 vai dar quanto? Deixa eu só fazer a conta aqui, ó. 100 dividido por 7 vai dar 14,2 metros por segundo. Só que as minhas respostas estão em quilômetros por hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui por 3,6. Então, vezes 3,6 vai dar quanto? Vai dar 51,4 quilômetros por hora.
Então essa é a nossa resposta. Beleza? Então em 7 segundos ele atinge a velocidade máxima de 51,4 km por hora. Então a minha alternativa A é uma possível resposta. Eu vou fazer a mesma coisa agora para o tempo de... Ó, a alternativa B já não é. Por quê? A alternativa B está falando que é de 14 e 15 km por hora. Então a alternativa B é uma alternativa falsa. Beleza? Agora eu vou fazer o mesmo teste para 10 segundos e para 12 segundos. Então vamos fazer o teste aqui para 10 segundos, quando o tempo, levando em consideração que ele vai gastar 10 segundos para atingir o pedestre. Então eu vou fazer as contas, beleza? Vou fazer aqui de caneta verde. Então eu vou fazer, ó, velocidade média é igual a V mais VO sobre 2. Então, ou seja, ΔS sobre ΔT é igual a V mais VO sobre 2. Quanto que vale o ΔS? 50 metros. Quanto que vale o tempo? 10 segundos. Sobre a velocidade final, que é o que a gente vai calcular, sobre 2. A minha velocidade inicial é 0. Então, isso aqui some. Multiplica cruzado, então vai ficar o quê? 10V é igual a 100. Então, V vai ser igual a quanto? 10 dividido por 1, 100 dividido por 10, é igual a 10 metros por segundo. Então, ou seja, se ele gastar 10 segundos para atingir o pedestre, a velocidade com que ele vai atingir o pedestre é de quanto? É de 10 metros por segundo, o que é igual a 36 quilômetros por hora. Beleza? Certo ou não? Então, ou seja, a alternativa C é uma alternativa falsa, assim como a alternativa D, que também é falsa. Por que a C é falsa? Porque a minha resposta dá 36 km por hora. Aqui ele está me falando que é de 65 a 70. Beleza? Então a alternativa C e a alternativa D também está errada. Vou fazer o teste agora para uma velocidade de um tempo de 12 segundos. Então vou levar em consideração agora que ele vai gastar 12 segundos para atingir o pedestre. Então eu vou fazer a mesma coisa. Então vou fazer velocidade média é igual a V mais VO sobre 2. Então vai ficar ΔS sobre ΔT é igual a V sobre 2. Minha velocidade inicial é 0, então isso some. O ΔS vale quanto? Vale 50. Sobre o tempo, que é de 12, é igual a V sobre 2. Multiplica cruzado, então vai ficar o quê? 12V, o que é igual a 100. Então, V vai ser igual a quanto? 100 dividido por 12 dá 8,3 metros por segundo. O que é igual a quanto? Quantos quilômetros por hora? É igual a 30 quilômetros por hora. Beleza? Então, a alternativa D, também é falsa. Então, a minha única resposta correta só pode ser o quê? Letra A. Então, o exercício dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente tem que testar, mas está aí resolvido. Belezinha? Então, um abraço e vamos para a segunda questão. Pessoal, vamos então para a nossa segunda questão. A segunda questão fala assim, ó, um automóvel percorre a distância entre São Paulo e São José dos Campos, que é de 90 km, com velocidade média de 60 km por hora. A distância entre São José dos Campos e Cruzeiro, de 100 km, com a velocidade média de 100 km por hora. E entre Cruzeiro e Rio de Janeiro, é 210 km, com velocidade de 60 km por hora. Calcule a velocidade média do automóvel entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Então essa é uma questão muito interessante também, né? Que a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou representar aqui a trajetória, beleza? Então eu vou considerar da esquerda para a direita como sendo uma trajetória retilínea, né? A esquerda para a direita como se esse cara estivesse movimentando a favor da orientação da trajetória. Aqui eu tenho São Paulo, beleza? Esse cara, ele sai de São Paulo e vai até São José dos Campos, e ele vai andar 90 quilômetros com uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Beleza? Depois ele vai de São José dos Campos até Cruzeiro, ou seja, ele vai andar mais 100 quilômetros,
Só que agora ele vai andar com qual velocidade? Ele vai andar com a velocidade de 100 km por hora. Beleza? Então aqui eu tenho a cidade de Cruzeiro. E ele vai de Cruzeiro ao Rio de Janeiro, ele vai andar 210 km, beleza? Com a velocidade de 60 km por hora. Tá? Esse é um exercício que a gente não pode aplicar a equação da velocidade média. Por quê? Porque eu já tenho a velocidade média em cada trajeto. Então, para eu poder determinar a minha velocidade média no trajeto todo, o que eu tenho que levar em consideração? O deslocamento total e o tempo total. Beleza? O meu deslocamento total eu tenho. Quanto que vale o meu deslocamento total? O meu deslocamento total, ele vale quanto? 90 mais 100 mais 210. Então, o meu deslocamento total, ele vai ser igual a quanto? A 400 quilômetros. Certo? Beleza? Então, esse é o meu deslocamento total. Para eu poder calcular minha velocidade média, o que eu preciso? Eu preciso do meu tempo total. E eu não tenho tempo total. Então, o que eu vou fazer? Eu não tenho tempo total porque eu não tenho tempo na primeira parte, eu não tenho tempo na segunda parte do movimento e não tenho tempo na terceira parte do movimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o tempo em cada uma dessas partes. Beleza? Então, para a primeira parte, qual que é o tempo? Aí eu vou fazer velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Qual que é a velocidade média na primeira parte? É de 60. Então, vai ficar 60 é igual ao deslocamento, que é 90, sobre ΔT. Multiplica cruzado, então vai ficar 60 ΔT, o que é igual a 90. Então, ΔT só pode ser igual a quanto? Quanto que ele anda na primeira parte? 1h30. Beleza? Esse é o tempo que ele gasta para andar a primeira parte. Vou fazer a mesma coisa agora para a segunda parte. Segunda parte, que é de São José dos Campos a Cruzeiro. Então, vou fazer velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Qual que é a velocidade média na segunda parte? 100. O que é igual a ΔS, que é 100, sobre ΔT. Ou seja, 100 ΔT é igual a 100. Então, o tempo que ele vai gastar para andar a segunda parte, ou seja, de São José dos Campos a Cruzeiro, é de 1 hora. Esse é o tempo na segunda parte. Vou fazer a mesma coisa agora para a terceira parte. Então, na terceira parte, o que eu tenho? Vou fazer velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Qual que é a velocidade média na terceira parte? 60, o que é igual a 210 sobre ΔT. Então, ou seja, 60 ΔT é igual a 210. Então, o tempo que ele vai gastar para andar a terceira parte vai ser de quanto? Vai ser de 3h30, 3,5 horas. Então, ou seja, qual que vai ser o tempo total de viagem? O tempo total que ele vai gastar viajando, o ΔT total, vai ser igual a 1,5 mais 1 mais 3,5. Então, o tempo total de viagem dele vai ser de quanto? De 6 horas. Agora eu tenho o deslocamento total que vale quanto? 400 km. E tem o tempo total de viagem que vale 6 horas. Então, ou seja, a velocidade média durante todo o trajeto vai ser de quanto? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade média vai ser igual a 400, que é o deslocamento total, dividido por 6 horas, que é o tempo total. Então, a velocidade média vai ser de quanto? 400 dividido por 6, 66,6 km por hora. Então, essa é a nossa resposta. Belezinha? Tranquilo? Vamos para o nosso terceiro exercício agora. Pessoal, nosso terceiro exercício fala o seguinte, uma questão do Mackenzie, fala o seguinte, ó, um trem de 120 metros de comprimento se desloca com velocidade escalar de 20 metros por segundo. Esse trem, ao iniciar a travessia de uma ponte, freia uniformemente.
saindo completamente da mesma 10 segundos após, com velocidade escalar de 10 metros por segundo. O comprimento da ponte é... Então essa questão é uma questão muito interessante, que ela envolve dois conceitos, tá? Ela envolve o conceito de velocidade média no movimento uniformemente variado e envolve o conceito de corpo extenso. Por que eu sei que esse exercício é um exercício de corpo extenso? Porque ele falou qual que é o comprimento do trem. Então, ou seja, você tem aqui o comprimento do trem que vale 120 metros. Falou que ele está se deslocando com a velocidade inicial de 20 metros por segundo. E ao iniciar a travessia da ponte, ele sai dela 10 segundos depois com uma velocidade menor. Então, ou seja, houve uma variação de velocidade. Se teve essa variação de velocidade, significa dizer, então, que esse movimento é um movimento uniformemente variado. Beleza? E ele quer saber qual que é o comprimento da ponte. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular, eu vou pegar os dados do problema. Beleza? Então, ou seja, eu vou chamar de xt o comprimento do trem, que vale quanto? 120 metros. Beleza? Ele falou que ele estava se deslocando inicialmente com uma velocidade de 20 metros por segundo. Certo? E ele saiu da ponte 10 segundos depois, completamente, com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então isso só pode ser velocidade final. Então, ou seja, qual que é o comprimento da ponte? Como que eu vou fazer para calcular esse comprimento da ponte, levando em consideração esses dados que eu tenho? Se o meu movimento é um movimento uniformemente variado, eu posso fazer isso por meio da equação da velocidade média, certo? Tá? Então eu posso fazer o seguinte, ó, velocidade média é igual ao quê? A velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2, porque eu tenho duas velocidades. O que é Vm? Vm é ΔS sobre ΔT, o que é igual a V mais VO sobre 2. Quanto que vale o seu ΔS? O seu ΔS é o deslocamento total do trem, que corresponde ao comprimento do trem mais o comprimento da ponte, isso aqui tudo dividido por ΔT, que é igual a V mais VO sobre 2. Só reescrevi. Agora eu vou substituir os dados que eu tenho na minha equação. Comprimento do trem, 120, mais XP, que é o que eu vou calcular. Isso aqui dividido por quanto? Por ΔT, que vale 10, é igual à velocidade final, que é 10, mais a velocidade inicial, que é 20. Isso aqui tudo dividido por quanto? Por 2. Então, como vai ficar isso aqui? Vai ficar 120 XP sobre 10 é igual a 30 sobre 2. Multiplica cruzado, então vai ficar o quê? 120 vezes 2 dá 240. Então vai ficar 240 mais 2xp é igual a quanto? 10 vezes 30? 300. Então vai ficar 2xp é igual a 300 menos 240. Então 2xp vai ser igual a 300 menos 240 dá quanto? Dá 60. Então xp vai ser igual a quanto? A 30 metros. Então esse é o comprimento da ponte. Então a alternativa correta só pode ser qual? Letra E, de escola. Belezinha? Vamos para a nossa quarta questão. Pessoal, vamos então para a nossa quarta questão. A quarta questão fala o seguinte, ó. Uma moto de corrida percorre uma pista que tem um formato aproximado de um quadrado com 5 km de lado. O primeiro lado é percorrido a uma velocidade escalar média de 100 km por hora. O segundo e o terceiro a 120 km por hora. E o quarto a 150 km por hora. Qual a velocidade escalar média da moto nesse percurso? Então esse exercício é um exercício que a gente tem que fazer levando em consideração igual à segunda questão, tá? Como eu tenho a velocidade escalar média em cada percurso, eu não posso determinar a minha velocidade total, velocidade média da moto no percurso todo, como sendo a média aritmética. Porque eu já tenho a velocidade média em cada parte. Então a gente vai ter que fazer por partes, igual a gente fez aquele exercício anterior, tá? Então deixa eu só desenhar um quadrado aqui para representar a nossa figura. Então o exercício falou o seguinte.
que cada lado do quadrado tem 5 km de medida, beleza? Então isso aqui vale 5, ó, deixa eu só arrumar aqui, desculpa, só pegar a caneta aqui, tá? Então, ou seja, essa primeira parte aqui vale 5 km, a segunda vale 5, a terceira vale 5 e a quarta vale 5 km. Então eu tenho um quadrado com 5 km de lado. E ele falou o seguinte, que a primeira parte do quadrado, ele andou com uma velocidade de 100 km por hora. A segunda e a terceira parte, ele andou com uma velocidade de 120 km por hora. Beleza? E a quarta parte, ele andou com uma velocidade de 150 km por hora. E ele quer saber qual que é a velocidade média no percurso todo, ou seja, ao sair da primeira parte, dar a volta e voltar aqui para a última parte. Então, o que a gente vai fazer? Para eu poder determinar a minha velocidade média, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que determinar o tempo em cada uma dessas partes. Beleza? Então, a primeira parte aqui, ó, vamos determinar o tempo que ele vai gastar para andar a primeira parte. A primeira parte ele vai andar com velocidade, com tempo de, então a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Beleza? A velocidade na primeira parte vale 100. A distância que ele vai andar na primeira parte vale 5 sobre ΔT. Então vai ficar 100 ΔT é igual a 5. Então, ou seja, ΔT vai ser igual a quanto? Ele vai andar isso com a velocidade de zero, vai gastar um tempo de 0,05 horas para andar a primeira parte, certo? Vou fazer a mesma coisa agora para a segunda e para a terceira parte. Segunda e terceira parte. Porque ele vai andar o mesmo espaço com a mesma velocidade. Então, vou fazer velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, vai ficar 120 é igual a 5 sobre ΔT. Então, ou seja, 120 ΔT é igual a 5. Ou seja, ΔT vai ser igual a quanto? 5 dividido por 120, então vai dar quanto? Dá 0,042 horas. Então, ou seja, nessa parte ele vai gastar 0,042 horas e nessa parte ele vai gastar 0,042 horas. Beleza? Como eu estou fazendo isso aqui para as duas partes, então eu vou multiplicar isso aqui por 2. Então, o tempo para andar essas duas partes vai ser de quanto? De 0,084 horas. Então, esse é o tempo aqui que eu vou usar, tá? Que é relativo à segunda e à terceira parte. Vou fazer a mesma coisa agora para a terceira parte. A terceira parte, qual que é o tempo que ele vai gastar para andar a terceira parte? Vai ficar a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, vai ficar 150 é igual a 5 ΔT. 150 ΔT é igual a 5. Então, ΔT vai ser igual a quanto? 5 dividido por 150 dá 0,033 horas. Correto? Agora eu já tenho o meu deslocamento total, que vale quanto? O meu deslocamento total vale 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou seja, 5 vezes 4, o que dá 20 km. Então ele anda 20 km. O tempo total vai ser de quanto? O tempo total vai ser 0,05, beleza? Então o tempo total vai ser 0,05 mais 0,084 mais 0,033. Então o tempo total que ele vai gastar vai ser de quanto? De 0,167. 0,167 horas. Então eu tenho aqui a distância total e tenho aqui o tempo total. Então a velocidade média vai ser quanto? Velocidade média, ΔS sobre ΔT.
velocidade média vai ser igual a 20 dividido por 0,167. Então, a minha velocidade média ela vai ser igual a quanto? A 120 quilômetros por hora. Então, essa é a nossa resposta da questão número 4. Então, a alternativa correta só pode ser o quê? Letra B. Belezinha? Vamos para a nossa quinta e última questão agora. Pessoal, nossa quinta e última questão envolve o mesmo raciocínio, tá? Da número 4. E ela fala o seguinte, ó. Um carro viaja durante 1 hora a 100 km por hora. Depois passa a viajar a 80 km por hora durante 1 hora e meia. E finalmente passa a 120 km por hora durante 30 minutos. Calcule sua velocidade escalar média nesse trajeto. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Então eu vou dividir o meu trajeto em 3 partes, né? Tá aqui bonitinho, vou orientar da esquerda para a direita como sendo positivo. Então, ou seja, a primeira parte, o que o exercício falou? Que ele vai andar 1 hora com uma velocidade de 100 km por hora, certo? A segunda parte, ele vai andar durante 1 hora e meia com uma velocidade de 80 km por hora. E a terceira parte, ele vai andar durante meia hora, que é 30 minutos, com a velocidade de 120 km por hora, certo? Então, para a gente poder determinar a velocidade média, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descobrir agora qual que é a velocidade, quanto que ele vai andar, desculpa, nessas 3 partes, na primeira, na segunda e na terceira parte, beleza? Então, na primeira parte, quanto que ele vai andar? Então, vou fazer velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Qual que é a velocidade dele? 100, que é igual a ΔS sobre 1. Então, multiplicando cruzado, ele vai andar quanto? 100 quilômetros. Essa é o deslocamento dele na primeira parte. Vou fazer a mesma coisa para a segunda parte. Na segunda parte, quanto que ele anda na segunda parte? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, ele vai andar com a velocidade de 80, o que é igual a ΔS sobre 1,5. Multiplica cruzado, então 80 vezes 1,5 dá 120 quilômetros. Na terceira parte, quanto que ele vai andar? Na terceira parte, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, ou seja, ele vai andar com uma velocidade de 120 km por hora, vai percorrer um deslocamento que eu não sei em um tempo de meia hora. Então, multiplicando cruzado vai ficar 120 vezes meio dá 60. Então, ele vai andar 60 km. Correto? Então, ou seja, agora é só fazer. O tempo total eu tenho. Quanto que vale o tempo total de viagem? Vale 1 hora mais 1,5 horas, tá? Deixa eu tirar o H aqui, mais 0,5 horas. Então, o tempo total que ele vai gastar viajando vai ser de quanto? Vai ser de 3 horas. Beleza? Qual que é o deslocamento total do carinha? Vai ser de 100 mais 120 mais 60. Então, o deslocamento total dele vai ser igual a quanto? 100 mais 120 mais 60 vai dar quanto? 280 quilômetros. Então, qual que vai ser a velocidade média dele no trajeto todo? A velocidade média dele, ela vai ser igual ao deslocamento total dividido pelo tempo total. Então, a velocidade média vai ser igual a 280 dividido por 3 horas. Então, a velocidade média dele vai ser de quanto? 280 dividido por 3 dá aproximadamente 93,3 quilômetros por hora.
Então essa é a nossa alternativa correta. Belezinha? Tá? Pessoal, então esses são os nossos 5 exercícios relacionados a essa parte do movimento uniformemente variado. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Estudem, abraço, fica com Deus e tchau. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.